Graças a paz, meus irmãos, uma boa noite a todos, que Deus abençoe sua vida, e hoje vamos para uma breve exposição da Palavra de Deus, que está lá em Amós, no capítulo 7, no versículo 14. Então já pegue sua Bíblia, já se sente e vamos aprender junto a Palavra de Deus. Então, vamos fazer essa pequena leitura nesse pequeno versículo, que traz uma boa e traz uma significação para nossas vidas, né? Então, acompanhe comigo aí. Diz assim: Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Bem, boieiro aí pode ser boiadeiro também, ou cuidador de bois, né? Ou a gente chama aqui de sertanejo, né? O caipira, e vários nomes semelhantes a essas pessoas que vivem na fazenda diretamente, não é que cuide de ovelhas, né? Assim como se chama o pastor diretamente, né? Mas o cuidador de gado, o boiadeiro, o boieiro, não é isso? Amós, ele vivia no contexto do rei Jeroboão, rei de Israel. Então, antes aí acontece uma acusação. Amazias, o sacerdote de Betel, acusa Amós ao rei Jeroboão, né? E diz que Amós tem conspirado contra o rei, e isso no povo de Israel, né? Aí Amós, em sua defesa, ele vai dizer justamente essas palavras que são verdadeiramente impressionantes, porque certas pessoas são muito orgulhosas, né? Elas têm um ego muito inflamado. A gente vê um caso do juiz que aconteceu aqui no Brasil, o qual humilhou um pobre homem que estava na sua função de trabalho ali. Não que seu trabalho fosse desmerecedor, ele era ali guarda, né, municipal, e esse juiz humilhou, dizendo que ele não sabia de nada, que era um burro, né, trazendo assim ofensas a esse jovem, esse guarda municipal. Então, em nossa defesa, a gente não precisa se justificar. Por mais inteligente que somos, ou por mais sábios que podemos ser. Mais interessante é que Amós, quando ele vai trazer a sua prerrogativa, e vai dizer assim: olha, você está falando isso de mim, mas eu nem sou profeta, nem discípulo de profeta. Há um entendimento também que ele também não era filho, né? Não vem de uma linhagem profética. O pai dele não foi profeta, ele também não foi profeta. Então, assim, ele não tem nenhuma linhagem, nenhum traço para dizer assim: olha, eu vim de uma linhagem profética, eu vim de uma linhagem de sacerdote. Não vim no meio desse povo, não vim de gente importante. Na verdade, eu simplesmente sou cuidador de bois. E além do mais, eu fico colhendo figos, né? É um tipo de sicômoro, um figo, que é considerado figo bravo, né? Ele serve para um tipo específico, para um tipo de alimento específico. Então, além dele estar cuidando do boi, ele ficava colhendo figos, né? Figos bravos. O que nos traz assim um certo alívio é saber que o Senhor escolheu Amós. Amós estava lá, cuidando dos seus bois, cuidando dos bois lá do povo de Israel, estava colhendo seus figos. Enquanto ele estava fazendo o seu serviço, Deus chamou Amós. E muita gente pensa assim: olha, primeiramente eu vou fazer um curso superior, primeiramente eu vou fazer uma especialização, primeiramente eu vou mudar a minha vida, comprar uma casa nova, eu vou ter um carro, e começa assim: eu vou fazer um curso superior, né? Eu vou fazer certo tipo de coisas para ajudar o meu próximo. E na verdade, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar um monte de gente pobre. A gente vive à base de vários discursos, que na verdade são discursos que não fazem sentido algum, não é? O que aparenta primeiramente é que esses discursos que a gente faz é normalmente desculpas, né, que a gente dá a Deus. Então, com Amós foi diferente. Eu espero que com você também seja diferente. Porque veja só, como eu estava dizendo, Amós, ele estava colhendo ali os figos bravos e também estava cuidando de boi. E Deus chamou ele na sua função.
E a gente vai ver isso no caso de Davi. Você via que os irmãos de Davi tinham funções lá na casa de Davi, do pai dele, Jessé, que eram funções de extrema importância, né? Na administração da casa de Jessé. E Davi estava pastoreando ovelhas. Então, de todos os homens que vieram, Davi é que foi escolhido. O mais simples, o mais humilde, a pessoa que não tem nenhum valor, o mais pobre, o rejeitado. Esse tipo de pessoa que Deus quer. Você pode estar pensando, mas olha, Deus não vai escolher uma pessoa que é importante, que é um rico. Sim, Ele vai escolher. Mas Deus tem preferência, principalmente aqueles que foram rejeitados. Aqueles que foram rejeitados pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelos filhos, pelos vizinhos, pelos seus colegas. Porque a rejeição ela vem de todos os lados. Mas Deus, Ele não rejeita ninguém. E na verdade Ele entra no mais profundo do homem e diz que aquele homem pode ter condições suficientes para ser seu servo e trabalhar para Ele. E o quanto é bom sermos servos do Deus Altíssimo. Ele nos condiciona a um estado tão elevado que por uma simples pregação, uma simples palavra que a gente dá ao próximo, a gente pode trazer salvação e vida eterna para aquela pessoa. Mas só quando a pessoa se dispõe a ser servo. Quando a pessoa se deixa Deus trabalhar. Não é? Há fatos que Deus ele chama a pessoa radicalmente, né? A pessoa ela era totalmente depravada, devassa, e Deus chama aquela pessoa radicalmente para trabalhar. E a outras são pessoas humildes, que Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, os pobres de espírito. E é o que justamente Amós está fazendo aqui. Ele não vai se justificar, ele não vai dizer, ó, eu não fiz isso, não sou eu que falei isso, eu não julguei contra Israel, eu não falei mal contra Israel, eu não falei mal do rei, não falei mal de ninguém. Ele não está se justificando, ele não está dizendo que ele não fez nada errado, mas ele está dizendo simplesmente que ele não era profeta nem discípulo de profeta, mas estava ali no meio do pasto tomando conta de boi. E foi quando Deus chamou ele e colocou na boca dele as palavras. E olha que as palavras que Amós falava eram as palavras que vinham do próprio Deus. A gente já tem aqui essa narrativa que foi escrita para nós, que também é um grande privilégio, senão a gente nunca saberia dessa história. Mas o que é mais interessante é que, como eu disse, Amós não se defende, ele simplesmente diz que Deus o colocou nessa situação. Porque ele vai dizer no verso 15 aí, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Veja, irmãos, se Deus chamou você da mais íngreme, da pior profissão que existe, da mais rasa, Deus ele vai condicionar você a trabalhar para Ele. O seu coração também tem que estar voltado para Deus para isso. E você não precisa justificar quando você for acusado. Você não precisa levantar as mãos e dizer, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não. Porque foi Deus que escolheu você. Foi Deus que lhe tirou de onde você estava. Você só pode estar no meio de Cristo, participando da igreja, porque Deus lhe chamou para isso. É isso que Ele quer que você faça. Que você se disponha, principalmente a amá-lo. E amar os seus servos, os seus filhos. Porque o amor mútuo, ele vai ser tão grande, ele vai ser tão ascendente, que você se sentirá bem com todas as pessoas que estão ao seu redor. Mas primeiramente você tem que amar as pessoas. Não é? O que é interessante é que Deus ele continua a falar. Não é? Porque Deus vai dizer aí no versículo 16, ora, pois ouve a palavra do Senhor. Não é? Então quer dizer que ainda viria palavras a ser dita ao povo de Israel. Né? Então se você que é aquela pessoa que nunca foi uma pessoa de uma boa oratória, nunca conseguiu falar palavras bonitas, nunca conseguiu evangelizar ninguém porque teve vergonha ou teve medo, a partir de hoje mude esse seu conceito. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe que Ele fale por você. Agora, claro, isso não quer dizer que você não vai estudar a Bíblia. Isso não quer dizer que você não vai ler a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não vai derramar seu coração para a palavra dele. Porque é da palavra de Deus que vem a resposta para todas as dúvidas da humanidade. É da boca do próprio Deus. Então deixe Deus lhe usar. Ele vai usar aquilo que você tem de melhor.
não é? Porque assim, se Amós foi colocado como o profeta, a pessoa que falaria as palavras de Deus, não é porque ele tinha a voz mais bonita, ou ele parecia um locutor de rádio noturna, não. Ou porque ele tinha uma boa estatura, não, pelo contrário. É porque ele realmente se colocou diante de Deus e deixou Deus trabalhar na vida dele. Ele fez que isso fluísse dele. Não que ele pudesse impedir a vontade de Deus. Não, pelo contrário. Porque você vê que Jonas não conseguiu impedir a vontade de Deus. Porque mesmo que Jonas não quisesse profetizar, Deus o obrigou a profetizar. E ele teve que profetizar a cidade de Nínive. Mas aqui, quando o homem está de coração aberto, está disposto a trabalhar, por mais humilde, por mais pobre, por mais necessitado, por menos dons que essa pessoa tenha, Deus irá usar essa pessoa. Porque Deus ama os pobres de espírito e as pessoas que reconhecem que são pequenas, né? Então, por isso que até a gente vê no nome Paulo, né? A gente traz uma tradução ali romana, grega. Paulo significa o pequeno, não é? Então a gente vê que Deus trabalha nesse sentido, e o quanto Paulo se mostrou humilde para todos os povos a qual ele pregava, a qual ele escrevia suas cartas. Então seja essa pessoa pequena, seja humilde, seja simples, mas deixe Deus lhe usar para coisas grandes, coisas grandiosas, coisas importantes. Peça a Deus para estar inserido nesse período que ele está trabalhando, nesse período que a gente está vivendo uma mudança radical na humanidade. Então peça a Deus, Deus, olha, me insere nesse grande projeto que o Senhor está trabalhando na terra. Me coloca no meio desse teu povo. Eu já falei isso para Deus há alguns anos. Eu deixei isso marcado para Ele. Eu Deus, me usa para isso. Me usa para essa época, para essas coisas que estão vindo aí. Deixa que eu seja o teu profeta. Certa vez eu li um livro que... um livro de A.W. Tozer, Em Busca de Deus. Ele fala justamente o seguinte: nunca diga para Deus que você quer ser profeta dele, porque você vai experimentar um monte de coisa estranha e um monte de coisa boa. E se você realmente quiser ser profeta de Deus, você tem que aprender a viver de forma humilde, né? Então, deixe Deus trabalhar na sua vida, e que nesta noite, neste momento, o Senhor possa entrar na sua casa e você possa orar, e você possa clamar, e você possa pedir a Deus que Ele lhe direcione sua vida, até para você enfrentar as coisas que estão aí. Você realmente derramar seu coração e dizer: Senhor, domina todos os meus pensamentos, domina tudo que é na minha casa, domina a minha vida e a minha família, para que Ele venha realmente e tome conta daquilo que é seu. Não tome mais à frente de Deus. Não queira ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Deixe que o Espírito Santo seja. Mostre às pessoas o Espírito Santo. Mostre primeiramente na sua vida, né? Então, irmãos, é isso que eu tenho para trazer para vocês nessa noite. Que Deus lhe abençoe, que possa trazer paz e segurança para a sua vida. E próxima quarta, no dia 7 de outubro, voltaremos com o nosso culto presencial. Estaremos lá, firme e forte, respeitando lá a ideia da sanitização, né? Que respeita os espaços, limpeza com álcool em gel e tudo mais. E no dia 7 vamos lançar um curso, né? Eu vou estar lá com mais 2 palestrantes, né? Então dia 7 a gente vai lançar um curso aí. Então não falte, gera curiosidade em você. Dia 7 esteja lá que a gente vai lançar esse curso. Fique na paz e que Deus lhe abençoe.